Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Na ausência de parlamentar para secretariar os trabalhos da sessão, procederei à chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, ausente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho, presente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputada Maninha, presente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Encontram-se presentes 10 deputados com 14 ausentes. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Ata da 144ª sessão ordinária em 4 de dezembro de 95. Sumário. Abertura. Pequeno expediente. Leitura das atas das sessões anteriores. Comunicados da mesa. Presidente, pela ordem. Eu peço... Com a palavra, deputado Jorge Cauí. Dispensar a leitura das atas. A presidência solicita ao seu secretário que faça apenas a citação das atas que autorizamos a dispensa da leitura e a sua discussão. Ata da 100ª sessão extraordinária realizada em 29 de novembro de 95. Ata da 101ª sessão extraordinária realizada em 29 de novembro de 1995.
Ata da 102ª sessão extraordinária realizada em 29 de novembro de 95. Ata da 103ª sessão extraordinária realizada em 29 de novembro de 95. Ata da 104ª sessão extraordinária realizada em 29 de novembro de 95. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre o atendimento preferencial nos centros de saúde e hospitais públicos do Distrito Federal e de outras providências. Mensagem 197. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência projeto de lei sobre a criação do Fundo de Saúde do Distrito Federal e de outras providências. Mensagem 198. De 23 de novembro de 95. Tenho a honra de encaminhar a deliberação dessa colenda Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que ratifica a existência dos fundos especiais que especifica. Mensagem 199 de 23 de novembro de 95. Tenho a honra de submeter à soberana apreciação da Câmara Legislativa do Distrito Federal o anexo projeto de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal. Mensagem 200, do dia 23 de novembro de 95. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que trata da criação da área especial número 1, entre quadras 46 e 47, setor leste e região do Gama, consubstanciada no projeto MDR 41/2 e nas normas de edificação, uso e gabarito, para a superior apreciação da Câmara Legislativa. Edmar também, viu? Eu quero no meu telefone ligar. Anda no telefone. Tá com o meu uso. Mensagem 205. Submeto a elevada apreciação desta Câmara Legislativa para fins de homologação os convênios ICMS abaixo discriminados, aprovados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária CONFAS e ratificados pelo ato CONTEP ICMS número 7 de 20 de novembro de 95. Mensagem 210, de 30 de novembro de 95. Tenho a honra de submeter a elevada deliberação dessa casa o anexo projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Distrito Federal no montante de R$3 milhões. Mensagem 211. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 037, que acrescenta dispositivo à lei número 79, de 29 de dezembro de 89, que trata do Fundo de Desenvolvimento Federal, Fundef, e que se converteu na lei 962 de 30 de novembro de 95, publicada no Diário Oficial DF, número 231, de 1º de dezembro de 95. Mensagem 212, de 1º de dezembro de 95. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 683/92, que dispõe sobre o funcionamento de merenda diferenciada aos portadores de diabetes nos estabelecimentos de ensino da rede oficial federal e que se converteu na Lei 961, de 30 de novembro de 95, publicada no Diário Oficial, número 231, de 1º de dezembro de 95.
Mensagem 213. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 108/95, que proíbe a comercialização federal de armas de brinquedo que não possuam cores distintas das armas verdadeiras e das outras providências, e que se converteu na Lei 960, de 30 de novembro de 95, publicada no Diário Oficial, número 231, de 1º de dezembro de 95. Mensagem 216, de 30 de novembro de 95. Tenho a honra de submeter a levada deliberação desta Casa o anexo projeto de lei que dispõe sobre a fiscalização de vias e logradouros públicos visando a higienização das áreas urbanas do Distrito Federal. Mensagem 217, de 4 de dezembro de 95. Tenho a honra de submeter a deliberação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que institui critérios para autorização da conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário para servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem 218, de 4 de dezembro de 95. Tenho a honra de submeter a deliberação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei complementar que altera o inciso 1º do artigo 62 da Lei Complementar número 4, de 30 de dezembro de 94, referente ao Código Tributário do Distrito Federal. Mensagem 220, de 4 de dezembro de 95. Tenho a honra de submeter à deliberação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que aprova a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, do exercício de 1996. Introduz alterações do Decreto-Lei número 82, de 26 de novembro de 66, na Lei 6.945, de 14 de setembro de 81, e na Lei 657, de 25 de janeiro de 94, e da outras providências. Anexo aqui. É anexo. Moção, deputado de Mapirideus. Reivindica ao governo do Distrito Federal a reforma e ampliação do Centro de Saúde número 17 da Cadangolândia. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a vetação e venda de bens de uso comum do povo e da outras providências. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a proteção, auxílio e assistência às vítimas de violência e da outras providências. Moção, deputado Renato Rainha, reivindica ao senhor governador federal providência no sentido de agilizar a construção e implantação de um posto policial e um posto médico nas imediações da Associação dos Produtores da Fazenda Mestre d'Armas, na região administrativa de Planaltina, RA 6.
Mas, ô Luiz, esse acordo de não falar tá selado? Como é que tá? Nossa parte tá o quê? Agora precisa saber se Colocar o problema é que não vai ter zebra. Se esperar um pouquinho, vai ter link pro evento. Você está acostumado a votar depois das 10 horas. Se votar agora, vai dar zebra. Esse é o problema. Pois é, porque antecipar a votação é fria, é gelada. Porque o hábito de chegar, saber que começa a votação depois das 11 horas. Esse é que é o problema. Que pneu? 981. Pronto, Deus. Peraí, não me atrapalha, não. Se votar agora, não, aí me arrependo. Eu vou falar. Eu vou segurar o tempo. Eu vou falar no meu tempo. Não vai ter acordo, não. Passamos ao pequeno expediente. Antes, porém, quero convidar os senhores e senhoras líderes para uma reunião após esta sessão, tão logo se conclui essa sessão, com todos os líderes para que nós possamos discutir os projetos do IPTU, do IPVA e demais projetos que entrarão em sessão extraordinária na tarde de hoje. Deus, Reinaldo, quero conversar com vocês, viu, Reinaldo? Estou chateado com você. Ah, então tá bom. Então vem pra cá pra botar o veto meu aqui, ó. Tá, Qual que é? Tá aí já, sim. Mandato para você assinar de pegar de volta. E aqui vamos botar 15 e 30. Conceda a palavra ao deputado Cafu. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. não, o Luiz tem umas coisas. Com a palavra o deputado Cafu. Enquanto isso, passa a presidência ao deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras, senhores presentes nessa casa. Nós vivemos uma cidade que, diferentemente do conjunto das cidades brasileiras, ela é gestada, ela é produzida, ela é reproduzida, ela é mantida, ela é tratada por força da geografia de forma diferente em função da relação umbilical, dessa conjunção que eu diria carnal com a instituição poder federal, poder local. E nesse momento, quando nós vivemos essa discussão que está colocada já há mais ou menos 20 dias, nós colocamos para a sociedade local
um conjunto de medidas que nós entendemos que não podemos, de modo algum, enquanto responsabilidade de governo, partido que tem a sustentação dessa proposta, fugir dessa responsabilidade, desse encaminhamento e, mais do que nunca, do debate. Nós queremos, sim, uma cidade diferente. Nós queremos, sim, uma cidade que Taguatinga tenha estação de tratamento de esgoto, Sobradinho e Planaltina tenha água jorrando nas torneiras 24 horas por dia, Ceilândia tenha tratamento de esgoto, Samambaia tenha tratamento de esgoto, que a cidade possa efetivamente conviver com perspectiva de políticas públicas que melhore a qualidade de vida. Portanto, a realidade que nós temos diante de nós não é uma realidade de fácil solução. E nós vamos encontrar no debate o fraseologismo, nós vamos encontrar no debate o jogo de cena, nós vamos encontrar no debate as manipulações, quem tem informação e quem não tem informação, quem domina e quem não domina, quem conhece e quem não conhece, quem está apto, ungido, e quem não está apto e ungido. E nós queremos o contrário, nós queremos sair dos feudos, queremos sair dessas práticas viciosas, perniciosas, permissivas e fundamentalmente enganadoras. Eu estou chamando essa casa a atenção acerca do conjunto de propostas encaminhado pelo Executivo Local. É uma discussão que eu quero ela serena. É uma discussão que nós queremos ela aberta, franca. É uma discussão que nós queremos dizer que destinos nós vamos traçar para os que moram, para os que vivem, para os que constroem o seu sonho de vida nesse território chamado Distrito Federal e nesse assoalho que nós consideramos urbanamente como Brasília. Por isso, eu queria dizer que nós, enquanto PT, vamos sustentar esse debate e, se depender de nós, nós aprovamos hoje o encaminhamento colocado, porque entendemos da urgência, da necessidade e, fundamentalmente, dos destinos de Brasília, que nesse momento tem como um dos responsáveis no encaminhamento de tocá-lo para frente o meu partido, o PT. Era isso que eu queria dizer, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputadas, nobres deputados, população aqui presente, se não bastasse o episódio triste e lamentável do Marmita Gate, o calote dos caminhoneiros da Nova Cap, a perseguição injusta aos servidores públicos, o não pagamento dos quintos, a demolição de 12 casas em Samambaia, as gambiarras da SEB, que levaram energia elétrica indevidamente, inclusive com furto de energia elétrica, para a casa de um dos diretores da empresa, numa festa onde esteve presente o senhor governador. Se não bastasse isso tudo que nós estamos assistindo todos os dias no Distrito Federal, o governo ainda manda um pacote bomba aqui para a Câmara Legislativa, onde ele pretende aumentar IPTU, IPVA e ICMS de energia elétrica. O governo quer engordar a receita estatal. Ele acha que precisa arrecadar mais. Então, o que ele precisa fazer é usar um pouco a criatividade e a competência. Não é aumentando a carga tributária, que já é elevadíssima nesse país, que nós vamos engordar a receita estatal. Nós temos diversos outros caminhos para adotar sem que a gente possa penalizar a população. Porque quem vai acabar pagando o aumento do IPTU é a população mais pobre.
É o inquilino que vai ter no contrato de locação, como ocorre em quase 100% dos contratos, a obrigatoriedade de pagar o IPTU. É o proprietário da sua residência, que ali reside com a sua família, que vai pagar esse IPTU engordado, esse IPTU majorado, esse IPTU imoralmente que se pretende elevar. Nós não podemos permitir isto. O IPVA de veículo há mais de 10 anos, esses veículos já contribuíram com 10 anos de pagamento de IPVA, 10 anos, e ainda quer-se que eles contribuam mais. Ora, por que o governo não exercita a criatividade e não mostra um pouco de eficiência e regulariza os condomínios de áreas públicas e de áreas particulares? Nas áreas públicas, além do IPTU que ele ia arrecadar dos lotes que não estão pagando, ele ainda iria receber o valor da venda dos terrenos. Entendeu? Temos muitos lotes em condomínios e em loteamentos irregulares que os condôminos querem pagar o IPTU para regularizar a situação. E o governo não sai por esse caminho. A questão da disponibilização de áreas públicas para que empresas possam se instalar no Distrito Federal é fundamental. Tem 10 meses de governo, 11 meses, melhor dizendo, e o governo não mostrou nenhuma medida para agilizar a disponibilização. E várias empresas querem se instalar em Brasília, gerando com isso impostos, ICMS, tributos os mais diversos e principalmente gerando emprego, pagando o salário. E esse salário do trabalhador, ao ser utilizado na compra de bens para a sua subsistência, vai estar pagando também impostos para o governo. É desta forma, com criatividade, com competência, com agilidade, com credibilidade na população, que se pode aumentar a carga tributária, que se pode aumentar a receita do governo, e não aumentando imoralmente a carga tributária. Ou será que mais de 50 impostos que são pagos pelo cidadão, todos os dias em suas atividades, já não é suficiente? E o seu salário? Será que o seu salário vai aumentar? As contas de água já aumentaram. O salário do trabalhador, do servidor aumentou? A economia está estável. A economia está estável para o salário do servidor. A economia está estável para o salário do trabalhador. Ela só sofre aumento nas questões do Estado, nas questões do pagamento de água, nas questões do pagamento de luz. E eu estava falando aqui, o nobre deputado Cafu disse que eu estava querendo fazer mágica. Mágica quem está querendo fazer é o governo. Só que ao contrário dele tirar um coelho de dentro da cartola, ele está tirando um lobo para abocanhar a população. Ainda em comunicado de líderes, convido a deputada Lúcia Carvalho. Convido o deputado Adão Xavier. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Convido o deputado João de Deus. Convido o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria, jornalistas, eu queria pedir licença ao deputado Cafu, senhor presidente. Eu pediria ao plenário que mantivesse a atenção em plenário. Pediria ao deputado Antônio Cafu, deputado Renato Rainha, deputado César Lacerda. Solicito, deputado Cafu, deputado Renato Rainha, após, de preferência, a discussão se realizasse num cafezinho. Enquanto isso, o deputado César Lacerda poderia usar da palavra. Com a palavra, deputado César Lacerda. Senhor presidente, eu não queria falar, deputado Odilon presente, que é uma satisfação ver o presidente do PMDB aqui. Eu não queria falar sobre o pacotaço que o governador está mandando. Eu só queria ouvir atentamente, até falei com o deputado Benício, que não era hora de nós falarmos sobre isso. Mas estou, deputado Cafu, o senhor é o líder do PT. O deputado Luiz Estevam, se o senhor pudesse ajudar a separar a briga dos dois para eu continuar, porque está difícil, viu? Ô, Rainha, é porque eu vou falar sobre o seu discurso. Eu pediria ao deputado Renato Rainha. Ô, deputado Cafu,
Eu não queria falar sobre o pacotaço, mas determinadas razões me levam a falar. Nas coisas que notei aqui, estou apresentando com o nobre deputado Benício Tavares já uma emenda que já foi apresentada à mesa. Por que cortar a venda de 1/3 das férias aos funcionários públicos, sendo que muitos já programaram vender ou já venderam para poder viajar, para ter umas férias mais tranquilas? Então, nós achamos por bem e achamos que, em parte, o governo tem razão. Em parte tem razão, porque há um desemprego geral, há falta de funcionalismo público, há falta de trabalho. Então, nós estamos apresentando, o deputado Cafu, essa cadeira é minha aí, o senhor vai brigar logo na minha cadeira? Viu, deputado Cafu? Nós estamos apresentando... Eu pediria ao plenário, senão vou ter que suspender a sessão. Nós estamos apresentando uma emenda, senhores funcionários públicos, para esta lei só entrar em vigor do dia 1º de março em diante, para dar condições àqueles que já venderam as férias, aqueles que pensam em vender as férias para viajar, que o façam livre e desembaraçadamente. E queria falar ao deputado Renato Rainha sobre o IPVA, que é uma coisa muito séria. É muito séria. Deputado Renato Rainha, eu levo vantagem, eu tenho 5 caminhões, ano 86, que pago por ano uma base de R$6.000. E com isto, com esta medida só de 15 anos, eu não vou pagar nada. Será que é justo o caminhão que está me dando lucro, que está me dando resultado, eu não pagar? Eu tenho um carro seminovo 86, que o ano que vem não vai pagar IPVA. Por isso eu quero falar, vou votar com Joaquim Roriz. Ele falou que era 15 anos, eu não vou votar 10. Porque no governo dele era 15 anos. Então, por que no governo passado se via 15 anos e nesse é só 10? Eu acho que aí, deputado Renato Rainha, nós temos que fazer uma reflexão, pensar melhor, porque 10 anos, deputado, o carro é seminovo. Nós estamos olhando uma realidade diferente. Nós também temos que dar condições ao governo de ter alguma reposição. É isso que eu queria dizer. Eu vou votar contra os 10 anos. Obrigado. Senhor presidente, eu fui citado na fala do deputado César Lacerda, gostaria de obter direito de resposta apenas porque eu fui indagado em minha posição, porque eu informei que sou contra qualquer aumento de carga tributária. O presidente concede 1 minuto. Nobre deputado César Lacerda, Vossa Excelência sabe do respeito e da admiração que eu tenho por Vossa Excelência, mas eu não poderia deixar de subir essa tribuna para, mais uma vez, reafirmar a minha posição de que eu entendo que esse país está com excesso de carga tributária e que qualquer aumento na carga tributária, seja através de impostos, seja através de taxas, seja através de contribuição de melhoria, qualquer tipo de tributo, qualquer natureza que seja o tributo, que seja para majoração, para elevar a carga tributária, eu vou me posicionar radicalmente contra, porque eu acho que excessiva carga tributária está emperrando o desenvolvimento desse país, está emperrando a geração de empregos, está emperrando o setor produtivo. E isso nós estamos sentindo aí fora. Um mundo de jovens desempregados, um mundo de pais de família desempregados, porque o setor produtivo está engessado pela enorme carga tributária que nós temos. Reafirmo a minha posição. É uma posição que eu tenho fechado comigo, inclusive o meu partido a nível nacional, que é o idealizador do imposto único, da ideia do imposto único, que é o idealizador da grande luta pela redução da carga tributária, tem o mesmo pensamento. Então, eu não posso deixar de forma nenhuma de reafirmar a minha posição. Ainda o comunicado de líderes, convida a deputada Elsa Carvalho. Senhores parlamentares, companheira Maninha, companheiros da imprensa, servidores desta casa, companheiros das galerias.
eu subo nesta tribuna para dizer que hoje nós teremos uma reunião de líderes e que eu acho muito importante que todos estejam, para que nós possamos dizer de que maneira a gente deve votar esses projetos que entraram, embora já há 2 semanas sendo discutidos, são projetos polêmicos e que, sem dúvida, a oposição e demais deputados devem apresentar sugestões de melhoria nos projetos. Agora, quero dizer que é impossível que a gente continue aqui tendo um posicionamento contrário a toda e qualquer medida que o Executivo traga para ter um caixa um pouco menos apertado que esse ano. Eu acho que todo mundo que tem acesso ao CEAFEM sabe que nós utilizamos 214 milhões este ano dos cofres do Distrito Federal para o pagamento de benefícios dos servidores do Distrito Federal. Repasses constitucionais que a União não fez. Portanto, nós precisamos ter a dimensão do porquê que o Executivo solicita a esta Casa que aprove projeto de lei que acabe com a isenção do IPVA da maneira que está hoje. Eu, particularmente, acho que todos os veículos deveriam pagar por trafegar, por utilizar de todos os equipamentos de sinalização. Até porque os 580 mil veículos existentes, 341 mil hoje são isentos do pagamento, não pagam IPVA. E os outros 10 anos, até 10 anos, pagam IPVA. Ora, os carros mais velhos têm valores menores, portanto, pagarão IPVA menor, R$10, R$20, R$30, mas é um valor que se faz enquanto justiça. Eu acho que é um valor, embora irrisório, que deve ser cobrado e traz aos cofres públicos 8 milhões de reais que foram perdidos neste ano com as isenções apresentadas no ano passado, no finalzinho do ano passado. Com relação ao IPTU, eu gostaria aqui de citar alguns exemplos da tabela de valor venal. Eu acho que a gente tem que começar a discutir a quem realmente o reajuste de IPTU vai atingir. Eu estou fazendo o exemplo do setor QNP Norte-Sul, que é um setor imenso, inclusive eu já residi lá. As casas naquele setor, todas têm a BITS original. Portanto, são avaliados os valores daqueles imóveis em R$ 11.500. Está aí na relação. Isso significa que o IPTU vai para R$ 57,00, dividido em 6 parcelas de R$ 9,50. Então, não é um valor exorbitante. O ano passado, ele pagou R$ 40,00 por esse IPTU. Então, um reajuste mínimo talvez fique próximo à inflação. Grama, setor central, também da tabela do valor venal de imóveis. O valor dos imóveis com a BITS no setor central é R$ 18.700. O IPTU pago ano passado foi R$ 60,00. Esse ano, R$ 93,00, ou 6 parcelas de R$ 15,00. Se pagar à vista, é 10% de desconto. Vão pegar um apartamento aqui no plano piloto, na 410 Norte, 3 quartos. Gostaria, inclusive, que o deputado Cafu ouvisse meu exemplo. Né, deputado Cafu, que defende com a gente o projeto, gostaria muito que ele ouvisse. Um apartamento de 3 quartos na 410 Norte, né, deputado Cafu? O valor venal é R$ 49.700. Significa que o IPTU vai ser R$ 248,00 ou em 6 parcelas de 41. Não é um absurdo o que está sendo proposto. Então, acho que essa discussão tem que ser invertida. A quem vai custar? Vai custar alto, e só para concluir. O tempo já está encerrado. Só para concluir, senhor presidente, quem vai pagar IPTU alto são aqueles proprietários de vários imóveis sem construção ou sem habites. Esses vão pagar 4% do valor venal do imóvel. É um preço salgado, vai prejudicar algumas pessoas, mas essas pessoas também têm como pagar. As pessoas que têm um imóvel pagarão 0,5% do valor venal, e o valor venal das pautas que vêm para nós são sempre menores que os valores de mercado. Por isso, acredito que seja um projeto defensável. Quero solicitar ao presidente da mesa que mantenha a minha inscrição como parlamentar, porque eu quero continuar o raciocínio Vossa Excelência tem assegurada a inscrição na... Muito obrigada. No momento de comunicados parlamentares. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Raduainha. Gostaria de solicitar... Alô? Gostaria de solicitar a esta presidência
que determina a transcrição nos anais desta Casa do editorial do Correio Brasiliense de hoje, 5 de dezembro de 1995, intitulado Farra Partidária, onde ele faz um retrato da atual situação do GDF com relação ao pacote de aumento de tributação. A presidência solicita a taquigrafia que insira nos anais da Casa a solicitação do deputado Renato Rainha. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado João de Deus. Convido o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ainda hoje, refletindo aquilo que já havia acontecido no noticiário de ontem, o governo procura dar ampla publicidade a um programa de financiamento de estudantes de segundo grau para que tenham acesso à constituição de pequenas e microempresas para poder adentrar o mercado de trabalho. E o que é esse projeto? É justamente uma das demonstrações que os deputados do PMDB e da oposição deram durante o ano da disposição de sempre contribuir para aquilo que seja positivo para o Distrito Federal. E eu quero lembrar, quando o secretário do Trabalho esteve nesta casa, solicitando o apoio dos parlamentares para o que ele pretendia criar, que era um fundo de solidariedade denominado FUNSOL, o projeto tinha grandes equívocos que impediriam sua aprovação. A bancada do PMDB fez um substitutivo ao projeto, que teve a concordância e o aplauso do secretário de Trabalho e de todos os seus técnicos, e no fim esse projeto foi aprovado por unanimidade. É em cima desse projeto, aperfeiçoado e viabilizado pelos deputados do PMDB e da oposição, que o governo agora está fazendo um grande alarde na imprensa, apresentando um projeto que nós desejamos, todos nós, que tenha o maior sucesso do mundo. Quero lembrar mais ainda, quando na semana retrasada o governo trouxe aqui uma proposta de suplementação desse fundo com 4 milhões de reais provenientes de dividendos do BRB e que a bancada do PMDB votou integralmente a favor, porque entender que o nosso papel aqui é ser oposição àquilo que é ruim, mas é estar sempre ao lado de propostas que tragam algum benefício para o povo do Distrito Federal. Esse é apenas um caso que, coincidentemente, a imprensa hoje traz a público e que mostra a grande contribuição que a oposição tem dado na discussão, aprovação e aperfeiçoamento, muitas vezes de projetos do Executivo. Vamos falar agora da questão do pacotaço tarifário e de impostos que o governo trouxe a essa casa. Por acaso os deputados de oposição em algum momento são contra o governo arrecadar mais? Nunca. Me lembro quando o governo trouxe a esta casa uma proposta de parcelamento de débitos, dos débitos inscritos em dívida ativa, quando estão aí os secretários de Fazenda para atestar a grande contribuição que as nossas bancadas deram no sentido de aperfeiçoar e aprovar o projeto. Se o governo não conseguiu receber praticamente nem 10% daquilo que se propôs a receber, evidentemente que a culpa não é da oposição. A oposição fez o seu papel, melhorando o projeto e viabilizando os meios para que o governo tivesse acesso a esses recursos, que hoje já somam 500 milhões de reais. A oposição, e o PMDB particularmente, são contra o aumento do IPTU, são contra o IPVA e são também contra a retirada do direito dos servidores de receberem 10 dias de férias como abono pecuniário. Esse assunto vai ser travado aqui, uma discussão que eu espero que seja muito saudável, porque nós não somos contra o governo arrecadar mais. Nós vamos mostrar aqui nesse plenário que existem inúmeras formas de se arrecadar dinheiro. E eu quero lembrar apenas uma. Com todo esse pacotaço que está aí, o governo espera, sacrificando o bolso do contribuinte, que não está esperando nenhuma melhoria salarial, engordar seus cofres em 150 milhões de reais nos próximos anos. Muito bem, apenas uma medida que eu vou apontar aqui agora, sem nenhum sacrifício para o bolso do contribuinte, poderia gerar quase 2 vezes esse montante dos recursos imediatamente para os cofres do GDF. Todos nós sabemos, para encerrar, senhor presidente, que o GDF é o acionista majoritário da SEB e do Banco de Brasília. E que para manter o controle completo dessas instituições, precisa ter apenas 51, 52, 55% do seu capital. Poderia, portanto, já foi autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, vender essas ações e apurar com isso muito mais, 5 vezes mais do que aquilo que está pretendendo tirar do bolso do contribuinte com esse absurdo e despropositado aumento do IPTU. Eu quero dizer mais também. A questão do abono de férias. Vocês sabem quanto isso representa num ano sobre o salário do servidor?
representa uma diferença inferior a 2%. Agora eu pergunto, a Lei 8.112 previa que o servidor, para fazer jus a esse abono, tinha que comunicar com 60 dias de antecedência a sua intenção de receber os 10 dias. Esses servidores já comunicaram, estão contando com esse dinheiro para gozar suas férias, e como é que fica a situação deles? Portanto, nós não podemos permitir que isso aconteça, porque é uma grande injustiça com esses servidores, já que o peso disso na folha de pagamento é de cerca de apenas 1,6% ao ano. Esse é o nosso posicionamento. Vamos para a reunião de líderes com propostas e esperamos que, através de um debate sadio, o governo recue desse pacote, que não traz benefícios, já que angaria recursos, mas à custa do enorme sacrifício do povo do Distrito Federal. Muito obrigado. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Adão Xavier. Eu quero comunicar que só chamarei uma única vez para o uso da palavra no comunicado de parlamentares, até porque a presidência pretende dar andamento à ordem do dia. Convido o deputado Adão Xavier. Convido o deputado Daniel Marques. Convido o deputado João de Deus. Convido o deputado Marco Lima. Convido o deputado Edmar Pirineus. Convido o deputado Marcos Arruda. Convido a deputada Lúcia Carvalho. É só a continuação do que eu estava falando na minha intervenção anterior sobre as medidas. Eu estava expondo sobre IPTU e dizendo que o Distrito Federal recolhe um dos menores valores de IPTU no Brasil, porque o Distrito Federal foi concebido com uma visão de que a União tinha que bancar grande parte de sua sustentação. E nós entendemos que sim. Só que hoje nós só temos assegurado constitucionalmente segurança, voluntário, a partir de um decreto, baseado num decreto de JK de 1960, e que eles consideram que não tenha mais valor, os repasses para a saúde e educação, que, aliás, vem reduzindo cada vez mais os valores, embora tenha crescido em relação ao ano passado, essas três áreas crescem num contingente igual da população, ou seja, aumentam os alunos, aumentam as escolas, aumentam os professores, consequentemente aumenta o número de policiais, consequentemente aumenta a folha, o repasse da União se torna maior. No entanto, com direitos conquistados pelos trabalhadores, eles não estão repassando três coisas, pelo menos: creche, vale transporte, vale alimentação e os 7 milhões da polícia. O senhor está falando não, mas eu tenho como mostrar, inclusive em planilhas de valores. Não é uma discussão que a gente está fazendo no vazio. E quero dizer, em relação a outras cidades, nós temos aqui, Fortaleza recolhe 0,4 a 2 pontos percentuais de IPTU residencial com habite-se, 2 pontos, o nosso é 0,5. Outra cidade, Curitiba, que é um exemplo de administração, o IPTU em Curitiba varia de 0,2 a 0,6. A nossa proposta é 0,5. Florianópolis, o IPTU em Florianópolis varia, IPTU progressivo, de 0,5 a 1,2. Florianópolis. Rio de Janeiro, de 0,2 a 1,2 percentual. Nós estamos propondo 0,5. Volto a dizer, Vitória tem o menor percentual, que é o 0,3, como Brasília. Cuiabá, 0,6 a 0,8, maior do que o Distrito Federal, mesmo na proposta que nós estamos apresentando. Recife, que é uma cidade carente, uma cidade do Nordeste grande, porém, lá se cobra IPTU bem maior que aqui, 0,6 a 1,4, ou seja, é menor que no Distrito Federal. O Distrito Federal continua sendo menor. Campo Grande é 1% para todo mundo. Aqui é 0,5, a proposta. Goiânia, cidade vizinha,
até 0,5, como no Distrito Federal está sendo proposto agora. Ou seja, Goiás paga o que a gente está propondo nesse momento. Agora, também acho que a questão das férias foi, até a bancada, foi pega de surpresa, porque foi uma medida provisória apresentada e o governo do Distrito Federal recebe 60% dos salários pagos vem da União para as 3 áreas. Os demais servidores são bancados com recursos próprios. Como é que a gente vai seguir para as áreas de saúde, segurança e educação uma regra e para os demais servidores outra regra? Isso nós temos que pensar, porque a União, com essa medida provisória, não vai pagar férias aos professores se eles venderem férias. Também não será pago a segurança se eles venderem férias. Eu acho que a gente tem que cobrar da União, sim. Eu quero que os servidores continuem a ter esse direito. O nosso governo deseja. Só que a União não está disposta a repassar para as 3 maiores áreas. Vamos lutar para que isso aconteça. Eu proponho isso. Só que, por enquanto, o governo está impedido de fazer esse pagamento, porque a União não vai repassar e não tem cofres no Distrito Federal para pagar essas 3 áreas que têm 58 mil servidores, que significa para nós 60% dos servidores do Distrito Federal. Para finalizar, senhores deputados, eu queria contestar a matéria que saiu, editorial do Correio Brasiliense, porque faz afirmações que eu, pertencendo a um partido, nego absolutamente, dizendo que o PT conseguiu retirar do pacote de contenção de gastos a questão dos carros oficiais. Eu quero dar um testemunho aqui de que eu, desde o início do ano, tenho solicitado que os secretários não utilizem mais os carros oficiais, que se forme, como na Câmara Legislativa aqui, um pool de serviços e que os secretários utilizem os carros no momento de trabalho. Então, não é verdade, porque eu participo de um partido que não fez esse tipo de, digamos, de imposição, ou seja, que o pacote não tivesse ido. Pelo contrário, a gente solicitou que, se o governo não resolver isso até o próximo ano, nós vamos apresentar, através desta casa, uma medida que contenha os gastos com carros oficiais, com combustíveis e outras medidas de impacto para contenção de gastos, não através da punição do servidor, mas destes gastos com a burocracia. Então, acho que é importante esse debate e mostrar que nós queremos um governo que enxugue gastos, não à custa do sofrimento do servidor. Isso nós vamos poder demonstrar nesses anos que nós vamos ser governo, com certeza. Agora, nós não podemos ser irresponsáveis com os cofres públicos do Distrito Federal. Ainda em comunicado de líderes, convido a deputada Maninha. Convido o deputado Geraldo Magela. Convido o deputado Zé Lacerda. Parlamentares, já chamei, já passei já. Não, parlamentares. Para encerrado, parlamentares. Eu quero fazer uma correção. Nós estamos em comunicado de parlamentares. Deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, nós estamos vivendo aqui nessa Câmara, nesse momento, um momento muito especial. Eu ouvi atentamente aqui todos os pronunciamentos e gostaria de fazer um registro. Outro dia eu ouvi de um deputado que nós tínhamos aqui presente nessa Câmara alguns deputados xeroqueiros. E agora eu presencio aqui alguns deputados mágicos. Mágicos! Porque de repente estão descobrindo fórmulas para recuperar a economia, para que o governo possa se governar com alguns dados que nós não sabemos de onde tiraram. Por exemplo, nós ouvimos aqui um deputado falar em criatividade e competência. Ao mesmo tempo, nós presenciamos esse mesmo deputado, que é um deputado que se diz de oposição, a cada obra que o governo inaugura, a cada delegacia, como outro dia, uma delegacia de polícia em Taguatinga, e lá estava o deputado tirando proveito da inauguração. E lá estava o deputado dizendo que aquela obra era uma grande obra e que ele aplaudia o governo. Ora, deputado, se vem aqui no plenário dizer que é contrário a que se crie recursos para que as obras possam prosseguir,
também tem a competência de não ir às inaugurações, tirar partido como se ele estivesse ali, sendo um deputado que estivesse contribuindo para isso. O discurso é muito fácil, a demagogia é uma arma que todos estão usando. Agora vamos para a prática, vamos saber o que cada um está fazendo. Eu quero também ouvir aqui dizer, quando se fala em salário, que o deputado veio aqui também dizer que a Polícia Civil levou deste governo porque não havia recursos do governo federal para se fazer o pagamento, mais de R$7.000 por mês. E esse dinheiro está fazendo falta para se aplicar na área da saúde e da educação. Por que esse discurso não é feito aqui? Por que esse discurso não é feito junto às categorias? É fácil inventar, é fácil se fazer mágica. Por que também não se fala aqui das fórmulas mágicas que passam pela cabeça de cada um? Que o IPTU é um IPTU progressivo, que o IPTU vai ter a aplicação de descontos para aquelas áreas de baixo rendimento, porque aquele que vai pagar o IPTU do Lago Sul não é a mesma alíquota que se aplica na Ceilândia, que se aplica no Guará, que se aplica no Cruzeiro e por aí afora. Por que não se diz que o valor venal do imóvel também não é real, que a maioria das casas construídas no Guará eram casas construídas no modelo passado e que agora não tem inclusive habites, porque as pessoas não querem pagar o valor real, e isso não está sendo dito. Está simplesmente aqui se falando de ideias que não se conhecem. E nós defendemos esse pacote, sim. Defendemos porque nós sabemos que o governo necessita de dinheiro para dar continuidade às obras. O governo precisa injetar recursos na saúde. Os nossos hospitais, como estão? Os nossos centros de saúde, como estão? E de onde virão os recursos? E é por isso que nenhum deputado de oposição aqui se referiu a uma pesquisa que foi feita pela Soma, onde a população diz, o remédio é amargo, mas a população reconhece que este dinheiro vai ter uma boa aplicação. Porque a população sabe que este governo é um governo democrático e transparente, que os recursos que estão ali sendo recolhidos serão recursos aplicados de forma correta. Nós sabemos que mais salas de aula serão construídas, nós sabemos que a segurança terá maior aplicação desses recursos. É por isso que a oposição não se refere aqui às pesquisas que a população sabe, e ninguém tem aqui nenhuma fórmula mágica para isso, mas a população sabe que todo recurso arrecadado será um recurso aplicado de forma correta, que este governo, diferente do editorial que se tem aí do Correio Brasiliense, é um governo, sim, que trabalha com transparência. Se fala aqui em mordomia, prove as mordomias, mostre as mordomias, diga onde essas mordomias estão acontecendo, porque se vocês perceberem, desde janeiro até hoje, façam aí as contas e vão verificar. O governo democrático popular é um governo transparente e nós temos certeza, o remédio é amargo, mas o remédio trará soluções para esta cidade. Ainda em comunicado de parlamentares, convido o deputado Tadeu Filipelli. Convido o deputado Luiz Estevão. Convido o deputado Miguel Paz. Não, digo. Digo, peraí, peraí. Miguel, só um pouquinho. Outro pronunciamento. Você falou que era só uma vez. Eu quero, mas não adianta. Não muda não. Miguel Paz. Senhores deputados, aqui presentes, senhor presidente, galeria aqui presente. Realmente não é fácil falar num momento como esse, porque falar de medidas que não são agradáveis é algo que incomoda. E a gente tem consciência que essas medidas não são agradáveis. Levamos exatamente algo em torno de 2 semanas para fazer uma discussão clara, fazer uma discussão transparente, fazer uma discussão até mesmo histórica sobre a questão do aumento de algumas taxas, entre elas a questão do IPTU. E a gente sabe que Brasília foi criada, alguns anos atrás, com uma perspectiva totalmente diferenciada.
Brasília era uma cidade que foi criada com dificuldades e que os moradores de outros estados pouco ou nenhum interesse tinham de mudar para Brasília, porque era um grande deserto, era um grande mato, e aí você tinha que criar algumas formas de incentivar essa população a vir para Brasília. Entre elas, foi criar um mecanismo em que um dos impostos, do IPTU, fosse um imposto muito baixo. Acontece que a cidade cresceu, a cidade tomou outras dimensões, a cidade que era prevista para no ano 2000, ter 500 mil pessoas, hoje, em 1995, a gente já está beirando os 2 milhões. Quer dizer, a realidade mudou muito, a demanda mudou muito. Hoje é uma cidade em que, infelizmente, nos últimos 2 anos, a gente já encontra um número muito grande de crianças se prostituindo na rua, e crianças essas que precisam de uma assistência de qualidade, que precisam de um trabalho de qualidade. A gente hoje, infelizmente, presencia um grande cinturão em volta de Brasília, que é a região do entorno, e que acaba se beneficiando da infraestrutura do Distrito Federal. A gente percebe que nesse entorno, quando algum prefeito da região do entorno fala em melhoria hospitalar, a melhoria que esse prefeito está pretendendo não passa da compra de um ônibus que é para trazer os moradores da cidade para vir aqui para Brasília e ser tratado e utilizar o mecanismo de saúde do Distrito Federal. Essa é a realidade do Distrito Federal. A gente precisa readequar a essa nova realidade. A gente precisa ter o mínimo de igualdade para com os outros estados, para que Brasília deixe de ser esse imã que atrai pessoas achando que vai aqui alcançar vários benefícios. Esse tempo já passou. Esse tempo já mudou. A gente precisa rever o mais rápido possível esse mecanismo do Distrito Federal. E, infelizmente, algumas dessas medidas serão amargas, sim. Terá que ser porque terá que equilibrar. Terá que equilibrar com a economia nacional, que se faz diferente. Nós vivemos uma realidade, inclusive, engraçado, com certeza várias pessoas aqui têm conhecimento de cidades muito próximas do Distrito Federal, que pagam o IPTU mais caro, mas que vem ao final do mês, ou a cada benefício que é feito na sua rua, um asfalto que passa na porta de casa, além do imposto, você tem que pagar o asfalto. A gente sabe que, além do imposto, ele tem que pagar a melhoria de iluminação. Sabe que, além desse imposto do IPTU, tem que pagar uma série de saneamentos básicos. E isso Brasília não tem. A gente acaba criando um Estado paternalista e as pessoas estão na dependência desse Estado paternalista. Está na hora da gente olhar com sinceridade. Está na hora de parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para aquelas pessoas que a gente quer garantir melhoria de qualidade, como tem nos assentamentos que hoje cresceram em grande número. Se a gente parar de olhar para o próprio umbigo e olhar para a sociedade como um todo, a gente vai entender a importância de medidas duras como essa. A gente vai entender que é importante redimensionar o Distrito Federal, que é importante reordenar a questão econômica do Distrito Federal. E são com algumas medidas que parecem amargas, mas que no decorrer dos dias a gente vai ver o que está acontecendo hoje no Distrito Federal, o que não é de se negar. Hoje nós temos um serviço na área do Detran, por exemplo, que é um serviço exemplar a nível de Brasil. O Brasil tem o que mirar nesse serviço exemplar do Detran. Nós temos um serviço agora prestado pelo Distrito Federal, que é o caso da Bolsa Escola, que não é um exemplo só no Distrito Federal, é um exemplo a nível internacional, aonde uma das maiores revistas do mundo, a revista Times de Nova York, resolveu uma página inteira para homenagear e para prestar para a população do mundo o esclarecimento a respeito dessa atividade da Bolsa Escola. E isso não dá para negar. E isso a população, mesmo numa empresa que vem fazendo pesquisas com métodos muito mais criteriosos, no último domingo apresentou uma pesquisa, que não foi uma pesquisa de encomenda, que não foi uma pesquisa encomendada por A ou B. A pesquisa demonstra, vai ser incômodo, mas será importante, porque as pessoas perceberam a importância de se redimensionar. E, felizmente, a maioria da população do Distrito Federal não olha só para o próprio umbigo, ela sabe olhar para a população como um todo. Restitua a presidência, deputado Jerônimo Magela. Concedo a palavra ao deputado Manuel Andrade.
Senhor presidente, senhores deputados, evidentemente que não poderia deixar passar esta oportunidade para também tecer algumas considerações a respeito da amnésia que tomou conta do governo do Distrito Federal. O governo esqueceu tudo. O governo quer dobrar o IPTU e quer passar para a população a imagem de que está fazendo bem. Olha, eu estou aumentando, estou dobrando, estou fazendo bem a vocês. O governo quer dobrar o IPVA e diz, vocês aí, condutores, proprietários de automóveis, fiquem tranquilos, que isso é bom demais para vocês, é ótimo eu aumentar o valor do IPVA. E está usando uma aritmética que eu não entendo. Está trazendo aqui, para servir de parâmetro, residência em algumas cidades, onde o imóvel custa 3, 4 vezes menos que Brasília. E há que dizer, com muita propriedade, que as pessoas que construíram suas casas partindo de um lote, ou simplesmente complementaram a casa da X, o fizeram com muito sacrifício e muito suor. E que não aguenta pagar esse IPTU que eles estão querendo impor, não. Eu conversei com alguns moradores lá do Gama e do Guará e também de Taguatinga, e muitos disseram, eu não vou pagar mais IPTU. Mas sabe por quê? Porque não tem explicação lógica nenhuma querer dobrar o IPTU se ninguém se propõe a dobrar os salários. Como é que vão aumentar o débito de alguém e não vão aumentar também o salário, a renda? Por que eu tenho que aumentar a despesa e não tenho que aumentar a receita? Olha, isso é uma contradição enorme. E eu acho que a população simples de Brasília vai saber fazer essa diferenciação. Vai entender, é por isso que 80%, 86% da população em Brasília está rejeitando de maneira veemente esse assalto ao bolso do povo. É um assalto ao bolso do povo. Quanto ao IPVA, o ano passado eu votei com a emenda do deputado Cláudio Monteiro. E quero novamente, eu sei que ele vai ser o relator do projeto, e quero novamente votar, porque ele me convenceu e eu acho que eles ficaram com mais de 10 anos, não tem que pagar mais IPVA. E também, eu acho que o IPVA Brasil é muito alto e merece ser reduzido e não aumentado. Então vejam bem, meus senhores, nós precisamos, enquanto parlamentares, precisamos dar uma resposta positiva à população. É muito fácil, eu vou ao palanque e digo, se eu ganhar a eleição, eu vou salvar Brasília. Vai ter salário, vai ter educação, vai ter saúde, vai ter segurança pública, vai ter moradia, vai ter emprego, e de repente, meu amigo, aquilo todo se converte em engodo. Um engodo. E o governo do PT é um engodo, uma mentira deslavada. Uma farsa em Brasília, justamente para, mais uma vez, oprimir esse povo. O povo está sofrendo, o povo tem sentido isso e está provando isso nas pesquisas da opinião pública, quando rejeita a política desse governo incompetente que se instalou no Buriti. Eu tenho certeza que a bancada do PMDB, mas alguns deputados aqui independentes, haverão de rejeitar esse assalto que é o IPTU, haverão de rejeitar esse assalto que é o IPVA contra o Bolso Trabalhador. Eu vim aqui, senhor presidente, para dizer isso e para deixar bem claro, o meu voto é contra, vou votar contra essa aberração. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, senhores da galeria. Senhor presidente, trago aqui a minha mensagem de repúdio aos pacotes aqui nesta casa do governo do Distrito Federal. Começando pelo pacote do tão propagado e falado teto salarial. O governo teve medo, até hoje, de colocar esse projeto em votação, porque seria derrotado e seria humilhado. Quero dizer aos senhores que este governo é um governo que trata o servidor público como pessoas indesejáveis perante a sociedade. Este governo é um governo que não respeita o povo de Brasília. Este governo é o mesmo governo que prometeu, na sua campanha eleitoral, que ia governar em Brasília sem recurso. Bastava saber administrar bem, fiscalizar os recursos, que ele faria um bom governo. Fazia a Praça do Povo, dava Bolsa Estudo, agora é um governo irresponsável e imoral. É um governo que diz para a sociedade que vai distribuir dinheiro para qualquer um. Foi o que ele disse agora com relação à Bolsa Estudo, e você vê deputados aqui desta tribuna defender a revista Time dos Estados Unidos. Quando o americano defende algum projeto no terceiro mundo, tenha cuidado. Quer comprar o Brasil mais uma vez, quer endividar o Brasil mais uma vez, quer financiar a Bolsa Estudo em todo o Brasil, não só em Brasília, quer endividar mais uma vez o Brasil. Esta revista foi a mesma revista que elogiou o assentamento do governador Roriz. Foi essa mesma revista. E agora eu quero trazer aqui em discussão, meus amigos, o abono pecuniário do servidor público. Este governo vai caçar o abono pecuniário do servidor público. O direito de ir visitar uma praia mais próxima de Brasília, que seria Guarapari, Goiânia, algum local mais próximo para visitar e que o servidor público pode ir. Ele pode viajar para os Estados Unidos, para a Europa, porque ele usa de mordomia e prerrogativo do seu cargo de governador. Agora o servidor público, trabalhando 32 anos no serviço público, ele está cortando o seu direito adquirido. E eu queria ler aqui para vocês o parágrafo único. Somente será concedida a conversão por ato do Poder Executivo, observado o interesse, a necessidade da administração pública e o princípio da isonomia. Então, nós estamos passando um cheque em branco para o senhor governador, o governo do Distrito Federal, conceder o abono pecuniário para os amiguinhos, conceder o abono pecuniário para o livre provimento, conceder o abono pecuniário para quem está lendo na cartilha dele. Isto é o fisiologismo, o apadrinhamento ao serviço público. Nós não vamos permitir que passe aqui, nesta casa, um projeto, uma mensagem imoral, indecente como essa, que é do Poder Executivo. Ele está querendo, sim, conceder aos seus amigos. E aí ele diz aqui, obedecendo o princípio da isonomia. Se ele concede para A e não concede para B, ele já está desrespeitando o princípio da isonomia. Então, esta mensagem, só para concluir... Tempo encerrado, deputado. Esta mensagem é redundante, porque